Graça e paz, irmãos. Tem alguém aqui? Graça e paz, irmãos. Eu tô me sentindo muito honrado e privilegiado em estar aqui, podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E nessa manhã eu estou muito feliz em ver, como Davi disse, pessoas, desde crianças até pessoas com... Tem alguém de mais de 70 anos aí? Uau! Uau! Tem alguém de mais de 80 anos aqui? Uau! Tem alguém de mais de 90 anos aqui, gente? Oh, meu Deus, aleluia! Sabe de algo, irmão? Sabe que eu aprendo com isso? Muitas vezes é mais fácil ser intenso, mas é difícil ser constante. Eu estou olhando para uma igreja aqui que vai ser intensa, mas vai ser conhecida nessa região como uma igreja que, mesmo quando está dando tudo bem, ou quando nem tudo está indo bem, vai continuar constante, mantendo aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Vamos lá. Sim, o Davi está comentando aqui onde nós congregamos. Nós congregamos na igreja Comunidade da Graça de Londrina, é a mesma de São Paulo. Talvez alguns conheçam aqui o pastor Ademar de Campos, que tem muitas canções conhecidas. Ele é um pastor da nossa igreja de São Paulo e nós congregamos em Londrina. E vamos lá, gente, vocês estão prontos para um pouquinho mais aí da palavra? Amém. Podemos ir? Sabe, nessa manhã, tem uma palavra que Deus tem tocado no meu coração e que eu tenho sido muito movido ao sentido dela, que é uma palavra que, fale comigo se você puder, aliança. Agora fala de verdade aí, aliança. Sabe, nós temos visto uma geração que, infelizmente, vocês que são mais experientes vão poder me ajudar com isso. Os mais jovens, aí menos de 30 anos, infelizmente aos poucos foi se perdendo o valor da aliança. Eu não estou profetizando algo, eu estou falando um dado que infelizmente nós temos hoje em dia. Saiu uma pesquisa recente agora, irmãos, nos Estados Unidos, que fala que cerca de 50% dos casamentos dentro das igrejas, eu não estou falando lá de fora, eu estou falando de dentro das igrejas, estão acabando em divórcio. Aí a pessoa separa e casa de novo, e a pesquisa continua dizendo que cerca de 63% acabam em divórcio. Aí a pessoa separa pela segunda vez e casa pela terceira vez, e as pesquisas falam dentro das igrejas que infelizmente cerca de 70% dos casamentos acabam em divórcio. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente, através das mídias, através das televisões, através das rádios, o sistema foi tirando o valor verdadeiro da aliança, e nós levamos isso para as nossas casas, para os nossos empregos, para as nossas famílias, para a nossa igreja local, e muitas vezes até mesmo para a palavra de Deus. Mas eu estou acreditando num povo que não vai se contentar com o que o sistema diz, não, irmãos. Vai se levantar um povo que vai dizer: os jovens da nossa igreja não vão ter isso aí, não. Vai se levantar pessoas mais experientes que vão dizer: com a experiência que Deus me deu, eu vou servir como alguém que pode dar conselho para os mais jovens, dizendo: ei, não entra nesse sistema que está dizendo que metade dos casamentos vão acabar em divórcio, não. Porque o plano do Senhor desde o início é porque Deus constituiu homem e mulher, constituiu famílias, e as famílias serão saudáveis, serão alianças que não vão durar apenas uma noite, mas vão durar uma vida inteira, sendo fiéis e constantes e perseverantes. Então, se você pode, abra a palavra aí de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu não sei se é possível projetar aqui, mas se não for possível, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Talvez alguém do seu lado não tenha a Bíblia, você pode acompanhar aí com ele ou com ela. Evangelho de João, olha, já está aqui, aleluia. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, podemos ler? Encontraram aí, irmãos? Amém? Então vamos lá, eu vou lendo aqui. Tá aqui.
3 dias depois, eu creio que é a mesma versão, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali estavam 6 talhas de pedra, usadas para as purificações. Agora fala comigo, purificações. Se você está marcando, marque essa palavra, purificações dos judeus. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: olha, enchei de água essas talhas. E eles os encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro bom vinho. Quando os convidados já beberam bem, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Foi qual? O primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui por enquanto. Vamos lá, irmãos. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, talvez, se não todos, quase todos nós já ouvimos falar. Até quem nunca entrou numa igreja, até quem nunca ouviu uma pregação, já ouviu falar que Jesus transformou a água em vinho. É verdade ou não é? É um milagre muito conhecido, é o primeiro milagre de Jesus, um milagre muito conhecido. Agora, talvez você ouça nessa manhã, em poucos minutos, o que você ainda não ouviu sobre essa passagem. Então eu queria pedir sua atenção aqui. Você já está atento? Uau, isso é incrível. Queria pedir sua atenção por alguns minutos, prometo que eu vou ser breve. Vamos lá. Jesus, a palavra fala que 3 dias depois, certo? 3 dias depois, o texto começa dizendo: olha, 3 dias depois, Jesus chega em um casamento. Agora me responde algo. O casamento é um lugar onde é firmado uma aliança. Vamos lá. Então, o que me chama a atenção para começar nesse texto é o seguinte: há uma discussão teológica dizendo, algumas versões, talvez a sua versão diga, ao 3º dia Jesus chegou num casamento. Outras versões falam 3 dias depois. Mas vem comigo, 3 dias depois, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. 3 dias depois é que dia? O 4º dia. Então há uma discussão teológica. Uns dizem, não, foi no 3º dia que Jesus chegou no casamento. E outros dizem, não, foi no 4º dia que Jesus chegou nesse casamento. E nessa manhã eu queria não entrar nisso, mas me ater ao 4º dia, porque eu creio que isso tem tudo a ver com o que vocês como igreja estão experimentando, irmãos. Vem comigo. Eu não sei se você sabia, mas se você analisar o texto, você vai pensar aqui que Jesus poderia ter chegado no 6º dia, no 7º dia no casamento, no 12º dia, mas ele faz questão de chegar em que dia? No 4º dia. E eu fiquei me perguntando, por que 4? Por que no 4? Por que não antes? Por que não depois? E eu não sei de vocês, mas eu creio que tudo que está na palavra é porque tem algum sentido para estar ali. Nada é à toa que está na palavra. Eu creio nisso. Eu creio que o que foge da palavra, tome cuidado, mas o que está na palavra é isso aí. Agora vem comigo. Se você analisar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que, se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 4 ou o número 40, que é uma vertente do número 4, Ele está falando sobre uma coisa: troca de estação. Vamos lá para Gênesis. Você sabe que Deus criou no 4º dia os luminares para diferenciar os tempos e as estações. Quantos dias choveu lá na arca de Noé e depois disso começou uma nova estação? 40. Me diz uma coisa, quantos anos o povo ficou com Moisés no deserto e depois disso começa uma nova estação? 40. Quantos dias Jesus jejua no deserto e depois disso uma nova estação? 40. Então, em que dia Lázaro ressuscita? No 4º?
no quarto dia começou uma nova estação. Agora vem comigo, irmão. Olha que incrível isso. Jesus está chegando num casamento, lugar que está sendo estabelecida uma nova aliança, uma aliança. E pense comigo, você que é casado sabe que quando você casa, começa uma nova estação na sua vida. E por que eu estou frisando sobre o número 4? Porque eu sinto no meu coração que essa igreja está entrando numa nova estação. Nós não tivemos tempo para conversar muito com o pastor, com os pastores, mas no meu coração há um sentimento, eu quero que vocês julguem essa palavra, há um sentimento que o Senhor está trazendo uma nova estação para essa igreja, e essa nova estação é uma estação em que vocês serão reconhecidos aqui na região, como uma igreja que valoriza as alianças que Deus deu para vocês, com a sua casa, com a sua família, no lugar que Ele te plantou, com a sua igreja local, no seu emprego. Tem alguém aqui ou não, irmãos? 4 significa o quê? Uma nova estação. E o que nós temos que ter cuidado? Nós temos que ter cuidado para nós sermos maduros ao ponto de entendermos que tudo que nós vivemos até agora foi maravilhoso, mas há um nível ainda mais profundo que Deus quer nos levar. Porque às vezes a gente se prende a algo que vivemos há 10, 15, 30 anos atrás, e isso acaba nos limitando para a gente experimentar o novo de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes, puxa, mas o louvor sempre foi do mesmo jeito, agora vem alguém, puxa, os pregadores sempre foram do mesmo jeito, agora vem um rapaz com cabelo de coquinho, meio reteté, meio estranho, vem pregar aqui na igreja. Irmão, eu não vim aqui dar lição de moral para vocês, não. Eu vim aqui pregar para mim dizendo, nós como igreja no Brasil, precisamos entender que as coisas que nós vivemos, por mais que elas sejam maravilhosas, elas não podem nos impedir de experimentar a nova estação que Deus está trazendo para nós. Agora pensa comigo, Jesus diz o seguinte, tudo bem, tem uma nova estação que eu estou trazendo aqui, uma nova estação, até aqui estamos juntos, entendemos? Uma nova estação, tudo bem, Médio, mas Mateus, onde que você está querendo chegar com isso? Vamos lá, Jesus fala o seguinte, agora me dá as talhas da purificação, as talhas da purificação, que eu vou transformar ela em vinho. Eu quero que você me responda, Jesus era ou não era poderoso para pegar qualquer talha, qualquer balde, qualquer água e transformar em vinho? Era ou não? Eu creio que era. Agora, por que é que Jesus diz, me dá a água da talha, a água do balde, da purificação e não qualquer outra água? Pensa comigo, poderia ter pegado qualquer água, mas ele diz, ei, me dá aí a talha, a água da purificação, que eu vou transformar ela em vinho. Uau, isso é incrível, irmãos. Eu espero que no final disso você dê um glória a Deus aí, porque olha isso. Ele diz assim, me dá a talha da purificação. Agora, você sabia para que era usada a água da purificação? Os judeus, antes de terem uma refeição, sabe o que eles faziam? Se lavavam na água da purificação e depois iriam comer. Antes de se sacrificar um cordeiro na antiga aliança, sabe o que eles faziam? Lavavam ele com a água da purificação e depois sacrificavam. Ou seja, a água da purificação é água que te limpa por fora, mas não necessariamente te transforma por dentro. Agora o que Jesus fala é o seguinte, até essa nova aliança que eu estou trazendo, essa nova estação num casamento, numa aliança, bastava que vocês usassem a água da purificação, que limpava vocês por fora. Mas a partir da minha chegada, dessa nova aliança e dessa nova estação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água da purificação que só te limpa por fora, e eu vou transformar ela em vinho, e o melhor vinho, que te toca por dentro e te transforma de dentro para fora. Meu Deus, não, peraí, eu sei que aqui no Rio não tem. Tem alguém de Londrina aqui? Então vamos falar mal do povo de Londrina. Aqui no Rio não acontece isso, mas sabe o que acontece em Londrina? No Dia dos Pais, os jovens e adolescentes
postam uma foto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, hein? Aí eles postam uma foto sorrindo, com a mamãe, no dia das mães, com a mamãe, e aí escrevem um texto de cerca de 15 linhas, falando do quanto amam a mãe, quanto valorizam a mãe, quanto precisam da mãe. Ai, como eu amo a minha mãe. Aí lá na quinta-feira a mãe diz o seguinte: sai da TV e do Netflix e do WhatsApp e vem secar uma louça para mim. Temos um fala-Deus. Porque, irmãos, a água da purificação que os outros estão vendo está linda, mas e como está o vinho novo aí dentro? Continue honrando a sua mãe, mas entenda que não é apenas uma postagem na internet. Eu sei que nenhuma mãe aqui ouviu no Rio de Janeiro, não, mas lá em Londrina, quando a mãe diz assim: filho, faz tal coisa para mim. Peraí, mãe, e nunca faz. Só em Londrina, né, gente? O povo de Londrina é terrível. Ai, esses jovens e adolescentes de Londrina. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu estou entendendo que vai ter uma geração que vai sim viver na água da purificação, ou seja, por fora vai estar tudo limpo, mas quando ninguém estiver vendo, vai estar tudo limpo também, porque o vinho novo do Espírito está tocando dentro e transformando não só por fora, mas de dentro para fora, e de dentro para fora, e de dentro para fora, e quando todo mundo está me vendo, eu sou fiel a uma aliança, mas quando ninguém está me vendo, eu continuo sendo fiel a uma aliança. Sabe, irmãos, eu costumo falar que é muito fácil eu ser fiel à aliança da minha esposa, que eu tenho com ela aqui, na frente de vocês que estão me vendo. Eu provo a fidelidade a uma aliança quando ninguém está me vendo, e eu continuo sendo fiel, porque eu não estou baseado no que os outros estão falando, mas eu estou bebendo do vinho novo do Espírito, que está me transformando de dentro para fora. Então sabe o que eu estou entendendo? E eu espero que você dê um glória a Deus por isso. Eu estou entendendo que nos domingos nós temos uma aliança. No domingo nós temos sim, e nós vamos levantar a nossa mão para Jesus aqui no culto, é maravilhoso, uau, atmosfera de adoração. Mas ei, na quinta-feira, quando ninguém estiver te vendo, você continua tendo uma aliança, e lá no seu quarto, a mesma mão que você levanta aqui, você vai levantar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não preciso de um prédio só para te adorar, onde eu estou, eu sou o próprio lugar de adoração. Então se eu levanto as minhas mãos no domingo, eu levanto as minhas mãos aqui onde ninguém está me vendo, porque eu amo a minha aliança contigo. Sabe, irmãos, outro lugar que eu vejo uma aliança sendo estabelecida é quando nós nos batizamos. É ou não é verdade? Quando a gente se batiza, a gente está mostrando para todo mundo: olha, eu tenho uma aliança com Jesus. Quantos aqui concordam comigo que o batismo é um sinal de uma aliança? Levante sua mão. Então vamos lá. Você sabia que no original existem duas palavras em grego para batismo? Quando Jesus fala, e todos conhecem Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será o que, irmão? Salvo. Ainda não te ouvi. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo. É um texto que todos nós conhecemos, é muito conhecido. Mas você sabia que no original existem duas palavras para batismo? E uma delas, fale comigo, essa daqui, ó, é bapto. Vamos lá, bapto. Bapto. E a outra é baptizo. Baptizo. Então anote, você que está anotando, escreva isso: bapto e baptizo. Tem diferença entre elas, Mateus? Tem. Você quer saber? Não, você não quer saber, irmão? Vamos de novo. Você quer saber? Ai, gente, vocês são tão espontâneos. Ó,
Bapto é o seguinte: você pega uma garrafa de água, bota uma pedra dentro e tira. Mudou a essência da água? Ela só está suja, mas se limpar ela continua sendo água, verdade ou não? Mudou a essência da pedra? Ela é uma pedra molhada, mas se botar no sol, ela vai ser a mesma pedra. Ou seja, bapto é a água que te limpa por fora, mas não necessariamente transforma a sua essência lá dentro. Agora, e eu espero que você faça assim, ó, uau, depois disso, peraí. Agora, você sabia que quando Jesus usa a palavra batismo, ele nunca fala bapto, mas ele sempre fala baptizo. Não, peraí, Matt, e o que é baptizo? Pelo amor de Deus, me fala o que é baptizo, porque se ele não fala bapto, ele fala baptizo, eu quero saber. Então eu vou te falar. Baptizo é o seguinte: um escritor chamado Nicander, 200 anos antes de Cristo, ele escreve um livro, ele era médico, escreve um livro de receitas, e ele fala o seguinte: baptizo é o seguinte, você pega um pote, uma compota, enche ela de vinagre, aí você pega um pepino e coloca dentro dessa compota de vinagre, você fecha e deixa por alguns dias. Quando você abre, o pepino se transformou num picles, ou seja, ele perdeu a essência dele e ganhou a essência do vinagre nele. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: antes bastava que você mergulhasse numa água e estava tudo bem, mas agora, além de você mergulhar nas águas, além de você ser batizado por fora, eu estou levando você a entender que nessa nova o quê? Nessa o quê? Nessa aliança, a um nível mais profundo, em que eu vou pegar vocês, vou colocar vocês na minha compota cheia de graça, de verdade, de misericórdia e de amor, e eu vou deixar vocês lá, e conforme eu deixo vocês lá, às vezes é difícil, porque às vezes dá vontade de sair da compota, mas espera aí, fica dentro da minha compota, porque conforme você ficar dentro da minha compota, quando eu te tirar de lá, você vai perder a essência do pecado, você vai perder a essência do medo, você vai perder a essência da depressão, e você vai ganhar a minha essência, a essência de Cristo em vós, a esperança da glória. Você entende que não se trata de não mais fazer aquilo, mas que há um nível mais profundo. Nessa nova aliança, irmãos, não é tempo mais de nós ficarmos com meninice, com infantilidade. Puxa, mas o pastor visitou fulano e não me visitou. Puxa, mas o meu líder parece que não dá atenção para mim. Irmão, você está dentro da compota assim como ele. Cristo, ele está te deixando dentro da compota, sabe para quê? Para mudar a sua essência. Porque nessa nova aliança há uma mudança de essência. A essência da terra, vamos deixar para lá, mas vamos como igreja nos levantar como alguém que vive a essência de Cristo na terra, manifestando o reino, vivendo uma aliança não só de aparência, uma aliança não só de domingo, mas uma aliança de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda e terça. E quando todos me veem, eu tenho uma aliança. E quando ninguém me vê, eu tenho uma aliança. Eu estou dentro da compota recebendo a essência de Cristo em mim. Agora eu vou te contar uma história. A minha mãe, ela morava no interior e ela criava galinhas. Tem alguém aqui que já teve contato com criação de galinha? Que isso, gente? Isso aqui é uma grande chácara, uma fazenda, eu não estava sabendo. Que isso, irmão? Todo mundo já... Então é ótimo que vocês vão entender isso. E os mais adolescentes, óbvio que não tiveram, presta atenção. A minha mãe, eles criavam galinha. E sabe o que eles faziam? Eu não sei se você sabia, mas a galinha bota um ovo por dia. Um ovo por dia. Então ela bota um no domingo, um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. E ela vai chocando. Sabe quantos dias demora para o ovo chocar na natureza? 21. Fale comigo, 21. Para você lembrar. Aí
É óbvio que o ovo que a galinha botou primeiro vai chocar antes do que ela botou 7 dias depois. Então minha mãe fazia o seguinte: quando ela via os pintinhos que nasceram primeiro saindo, tudo felizinho, tudo felizinho. Aí sabe o que ela pensava? Não, peraí, esses aí já passaram o tempo necessário dentro da compota e saíram saudáveis. Sabe o que eu vou fazer? Como os outros não estão conseguindo ainda, eu vou descascar eles para ajudar eles a nascerem. Ou seja, tirou eles dentro da compota antes da hora. Vai digerindo aí. O que acontecia com os pintinhos que tinham passado o tempo necessário dentro da compota? Se tornavam galinhas e galos grandes, fortes e saudáveis. Mas e aqueles que saíram da compota antes da hora? Da mesma forma que eles nasciam felizes, uns dias depois eles morriam, porque eles ainda não estavam prontos para experimentar o que vinha depois, porque eles não estavam formados dentro da compota. Aqui no Rio não, mas lá em Londrina, sabe o que acontece? Tem ministérios que do nada explodem, mas da mesma forma que explodem, eles morrem. E eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que talvez muitos ainda não tenham passado o tempo necessário dentro da compota, e quando vêm as tentações de fora, eles ainda não estão prontos para aguentar. Eu esperava um uau, agora não quero mais. Por quê? Porque nós, principalmente eu vou falar agora para os jovens e adolescentes, nós vemos às vezes as coisas acontecendo nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e aí a gente começa a se comparar com os outros, e aí a gente começa a ver, puxa, mas eles estão fazendo e eu ainda não. Quer saber? Eu vou sair da compota antes da hora e eu vou tentar me autopromover. Temos um fala-Deus. Posso dar uma apertadinha aqui, irmãos? De leve, é ceia, mas dá para dar uma apertadinha, não dá não? De leve, afinal a gente está falando o quê? E uma aliança não é só sorriso não, vocês que são casados sabem. Eu sou casado há 5 anos, irmão. Aleluia. Isso quer dizer que se eu conseguir, você também consegue, jovem adolescente que está aqui. Há esperança para você, irmão, não desista. Mas o que eu aprendo é que muitas vezes a gente tenta sair. Deus nos deu uma promessa: olha, você será um grande pregador de multidões. E aí a gente sai o dia seguinte já assim: eu sou um pregador. Cuidado como você fala comigo. Eu sou um profeta das nações. Ei, eu espero realmente que Deus te leve para pregar as nações. Amém? Amém? Mas ei, talvez a sua compota é a sua casa que Ele te colocou para você começar pregando lá. Talvez a sua compota é o seu emprego, que Deus está dizendo não sai, e você está dizendo eu vou sair. Talvez o seu chefe, mesmo que ele não faça ideia disso, mas Deus pode estar usando ele para aperfeiçoar o caráter de Cristo em você dentro da compota. Fale para a pessoa que está do seu lado, olhe bem na bolotinha do olho dela, bem dentro da bolotinha, e fale assim: não saia da compota antes da hora. Quem sai da compota antes da hora tem uma grande chance de acabar seu ministério, sua vida e sua família lá embaixo. Mas aqueles que dizem, tá difícil, Mateus, eu sei que tá, irmão, mas Jesus disse que talvez não seria tão difícil. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu venci o mundo. Então quer saber? Se eu venci o mundo e eu estou contigo dentro da compota, pode parecer difícil, pode parecer que não está fácil, mas está um deserto quase impossível. Está um deserto quase impossível, mas o Espírito Santo está com você dentro desse deserto. Então quer saber de algo? Permaneça dentro da compota, porque o tempo dentro da compota é o que vai dizer como serão os seus próximos anos fora dela. Agora fale comigo, aliança. Fala de verdade, aliança. Agora como se o Flamengo tivesse feito um gol, aliança.
Que isso, irmãos? Vamos lá. E talvez você esteja assim: tá bom, Mateus, eu já entendi, pastor, já entendi esse negócio de aliança. E por que você está insistindo? Sabe por que eu estou insistindo? Porque aqueles que são mais experientes aqui, quem tem mais de 35 anos, levante sua mão bem alto que eu quero te ver. Sobrou alguém, irmãos? Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Talvez você esteja meio escandalizado: puxa, mas que menino é esse que fala de um jeito engraçado, fica se mexendo de um lado para o outro? Eu não estou entendendo. Sabe o que eu entendi? Que se eu ficar tentando viver a minha vida baseado na identidade dos outros, eu vou viver frustrado. Aí eu entendi: quer saber? Eu sou diferente? Sou. Botei esse cabelo de coque? Botei. Talvez seja um dos pregadores mais estranhos que você está ouvindo, talvez seja, mas eu tenho certeza que Deus está mexendo aí dentro. E não é porque eu sou bom não, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo a minha identidade como filho, manifestando o reino aqui na terra. Nós não somos uma cópia. Você é original. Não se compare com aquilo que o outro está vivendo. Fique feliz porque ele está vivendo. Se prepare para viver aquilo que Deus tem para você, do seu jeito, do jeito que Ele te criou, do jeito que Ele te formou. Uns um pouquinho maiores, outros um pouquinho menores. Uns meio cabeludos, outros nem tanto. Genro bom. Mas vem comigo, irmão. Vem comigo que eu já estou finalizando aqui. Eu sei que vocês iam dizer vamos de novo, aquela espontaneidade que a gente está trabalhando. Vem comigo que eu já estou finalizando aqui. Ai, para, gente. A geração que tem mais de 35 que levantou a mão aí, é a geração que quando as coisas estragavam, eles aprenderam a consertar. Cadê os de menos de 35? Não se esconda. Levante sua mão. Levante sua mão que eu não estou te vendo. Muito bem. Você que tem menos de 35, assim como eu, quando as coisas estragam, a gente aprendeu a trocar. A grande questão é que a aliança não se troca, a aliança se conserta. Eu vou te dar um exemplo, vamos lá. Quantos aqui, os mais experientes, viveram numa época que não tinha ar-condicionado, gente? É verdade ou não é? Hoje o ar-condicionado é o bam, mas antigamente o ventilador tinha o seu valor, Porque o ventilador é o seguinte, ele servia para quê? Para refrescar. O ventilador ele servia para afastar as muriçocas. Como é que chama aqui? Mosquito, muriçoca? Mosquito. Os mosquitos. Ele servia para afastar os mosquitos. E quando você comprava ventilador, fala aí, gente, se não é verdade. Quando você comprava ele vinha com 4 velocidades. Vinha aquela capa protetora do lado de fora, assim, para a criança não ficar botando o dedo. Ele sabe o que ele vinha? Ele vinha com uma 180 graus, aí vai aqui, ó, cozinha, sala, banheiro, cozinha de novo, ele atendia a casa inteira, porque era caro. E aí você tinha às vezes 2, mas às vezes tinha casa que só tinha 1, é verdade ou não é? Você parcelava em 12 vezes aquele bendito. E aí a mãe botava dentro de casa, e a molecada ia jogar o quê? Bola dentro de casa. E a mãe avisava: pelo amor de Deus, não chuta a bola no ventilador, porque a gente só vai parar, você tem 6 anos, a gente só vai parar de pagar ele quando você tiver 12. Então, meu filho, não chute essa bola. E a molecada na frente da mãe, se virava as coisas. Era bola para tudo que é lado dentro de casa, irmão.
e pá, ia jogando e tranquilo, até o momento que a bola pegava no ventilador. E o ventilador fazia questão de cair de um jeito que ele ficasse travado, fazendo muito barulho, para sua mãe ouvir que ele caiu. Então ele ficava... E a sua mãe, ela poderia estar em outra cidade. Ela sabia que você tinha chutado a bola no ventilador. Menino, quantas vezes eu falei para não chutar a bola no ventilador? E qual era a primeira coisa do ventilador que saía? Aquela capa protetora. E aí ficava aquelas espátula assassina girando para tudo que é lado, sem proteção nenhuma. E a mãe dizia assim: olha meu filho, pelo amor de Deus, minha filha, não bote o dedo no ventilador, porque vai cortar o dedo. E o que a criançada fazia? Metia o nariz lá e ficava assim. Não botei o dedo, mãe. Jesus. Aí, e o engraçado é que a minha mãe, eu não sei de vocês, mas minha mãe sempre tinha um exemplo de alguma coisa que aconteceu ruim com alguém. Era como se ela falasse assim: olha meu filho, você já viu o dedo de Luiz Inácio Lula da Silva? Muito cuidado com o ventilador, viu? Sempre tinha um exemplo de alguém que aconteceu. E aí, com o tempo, ele tinha 4 velocidades, ele só estava mais com 2, irmão. Ele ia estragando. Aquela volta que ele dava antes, agora ele fica parado, virado para cima, que já quebrou aquele trocinho atrás que segurava ele. Então ele está assim, ó. Irmão, os mosquitos que antes ele afastava, agora estavam andando de roda gigante nele, de tão devagar que ele tá. Pode botar mais rápido se quiser. Aí me diz uma coisa, mais experientes que estão aqui, quando chegava o ponto que ele parava de vez, trocava, levava para o conserto. Sabe por quê? Porque via potencial. Temos um uau. Levava para o conserto e aquele ventilador voltava, parecia o Frankenstein. Por quê? Metade dele era preto, metade era branco, metade era cinza. Ele estava uma bagunça, mas trocava ele, consertava, porque via potencial. Agora me fala outra coisa, aquele chinelo Havaianas, quando soltava a tira, me fala, trocava de chinelo. Fale aí, pastorzão, fazia o quê? Aquele preguinho cheio de tétano, não dava. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu moro, tinha gente que saía fazendo faísca, irmão. Mas trocava, porque viu o quê? Potencial. O que eu falei no início? Aliança a gente não troca, aliança a gente... Porque toda aliança que Deus nos dá, ela tem potencial. Às vezes a gente não está vendo, mas se Ele nos deu, é porque tem. Agora a escolha de consertar é de quem? Me diz uma coisa, os menos de 35, cadê vocês? Vem comigo. Eu tenho esse celular aqui há 2 anos e meio. Daqui a 2 anos, não se faz mais nem peça para ele. Ele estragou, não tem o que fazer. Não tem. O que eu faço? Troco. E a televisão? Você tem 6, 7 anos uma televisão, ela para de funcionar. Você vai fazer o quê? Você vai nas Casas Bahia, financia uma televisão. Aí você ora assim: Senhor, a parcela é dia 10. Só se o Senhor quiser voltar dia 9, eu fico grato. Mas se não, tudo bem, eu vou pagar essa parcela aqui. Estragou a televisão, não tem mais peça, irmão. Não tem. A tecnologia já mudou, estragou, você faz o quê? Troca. Eu vi uma reportagem com a minha esposa que fala que essas casas de conserto, elas estão tendo que alugar espaço extra, porque as pessoas deixam as coisas lá para consertar e não buscam mais, elas trocam. Agora me fala uma coisa,
Ai, agora faz o seguinte, dá um cutucãozinho de leve no seu irmão aí e fala assim para ele: tá te pegando? Cutuca do outro lado, porque tá pegando também, vai aí de leve, fala assim: ó, tá te pegando? Vem comigo. Olha bem na bolotinha dos meus olhos aqui. Aí o seu casamento, no seu ver, estragou. Você conserta ou troca? Bonitinho, conserta. Seu cônjuge te conhece. Eu esperava um fala Deus, mas tudo bem. Talvez agora tenha. Aí na sua visão, a sua igreja local estraga. Você conserta ou troca? Na sua visão, ministério de música não é tão bom para mim, eu sou melhor do que isso aqui. Você conserta com eles ou troca? Na sua visão, vocês têm grupo de convívio de célula nas casas? Na sua visão, o seu líder de célula não é tão bom quanto você gostaria. Você senta com ele, se conserta ou você troca na primeira coisa que ele te confronta? Ah não, tá te pegando que eu sei. Na sua visão, ai, agora eu posso apertar ou não posso, pastor? Me diga aí, de leve, bem de leve. Na sua visão, os seus filhos estão estragados. Você gasta tempo para consertar ou você dá o celular para criar eles? Ai, Mateus, eu esperava uma palavra de fogo, de aliança nessa manhã. Ei, todo fogo que é fora de uma aliança é fogo de palha. Só é fogo verdadeiro o fogo que está dentro de uma aliança. E toda aliança não é perfeita. Ela exige tempo, conserto, humildade, desgaste. Mas quer saber de algo? Só deixa legado quem valoriza as suas alianças. E agora eu encerro. Agora eu encerro de verdade, irmãos. Pensa comigo. Casados que estão aqui, façam um favor para mim. Tire a sua aliança aí. Tem gente que não consegue, né? Tem gente falando assim: Mateus, já fazem muitos quilos desde que essa aliança foi feita. Fala Deus. Ai, irmãos, vocês entendem que eu não estou dando lição de moral aqui em vocês, mas que eu estou convidando vocês a um nível mais profundo de viver de verdade a aliança que Deus tem com nós, como igreja. Eu sei que você está assim: ah, mas ele é tão engraçadinho. Mas eu sei que você está assim, ó, tipo assim, ó, ai, ri e apanha junto e tá tudo bem, tá tudo feliz, porque a gente tem uma aliança, irmão. A gente tem uma aliança e a aliança é assim mesmo. A gente chora, a gente ri, a gente abraça, aleluia. Agora me diz uma coisa, você que tirou sua aliança, mostra para os solteiros que estão do seu lado aí. No lugar que tinha aliança, ficou o quê? Mostra aí, irmão. Tem gente ainda tentando tirar aliança. Desiste, irmão. Desiste. Deixa para a próxima. Olha do seu vizinho. Aí, onde tinha aliança, ficou o quê? Agora fala mais alto que eu não te ouvi. Porque todas as alianças que nós temos, elas deixam marcas. E eu te pergunto, que tipo de marcas você tem deixado nas suas alianças? Porque as marcas podem ser tanto de vida, mas podem ser de morte. As marcas podem ser tanto de carícias, mas podem ser de abuso. Sabe uma coisa que é impossível a gente fugir? Todas as nossas alianças, eu falo de igreja, de célula, de grupo local, eu falo de família, eu falo de cônjuges,
todas as nossas alianças, querendo ou não, a gente vai deixar marcas. A escolha que a gente tem é: que tipo de marcas a gente vai deixar nas nossas alianças? E talvez você esteja pensando: ah, Mateus, esse exemplo não é bíblico. Não é bíblico? Então vem comigo. A palavra fala que Jesus morreu por nós, verdade ou não? E quando ele foi crucificado, seu corpo estava cheio do quê? Marcas. Ele foi dilacerado por nós, ele foi humilhado, cuspido, ele estava com tantas marcas, irmãos, que era difícil reconhecê-lo. Os estudiosos dizem que Jesus estava praticamente irreconhecível, de tantas marcas que ele tinha no seu corpo inteiro. Então Jesus estava cheio de marcas. Agora vem comigo, a palavra fala, eu vou concluir aí, você vai dar um glória a Deus. A palavra fala, irmão, que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele vem com o corpo glorificado. E com o corpo glorificado, ele poderia ou não ter tirado todas as marcas? É óbvio, é o corpo glorificado, não é verdade? Jesus poderia ter vindo com o corpo sem marca nenhuma, totalmente glorificado, mas, e eu espero um glória a Deus agora, irmão, é como você não deu ainda hoje de manhã, mas a palavra fala que quando Jesus, talvez muitos na época olharam para Jesus e disseram: ei, Nazareno, onde está a aliança que o Senhor disse que ia durar uma vida inteira, se o Senhor está morto aí? Talvez muitos olharam e disseram: quer saber? Que aliança é essa que durou só 3 anos e não dura para sempre? O Senhor está cheio de marcas, mas cadê a continuidade dessa aliança? Cadê? Mas a palavra fala que quando Jesus ressuscita dentre os mortos e vem com o corpo glorificado, alguns discípulos olharam para ele e o reconheceram por causa das marcas que estavam no seu corpo. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quer saber de algo? Eu faço questão de voltar com o corpo glorificado, podendo não ter marca nenhuma, mas eu faço questão de voltar e deixar no meu corpo as marcas, porque toda aliança ela deixa. E a minha aliança com vocês não durou uma noite, não durou 3 meses, não durou 1 ano, não durou 3 anos, mas quer saber? Eu faço questão de deixar as minhas marcas que eu tomei por vocês, porque a minha aliança com vocês, ela dura de eternidade em eternidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade. E quando está tudo bem, eu tenho uma aliança, mas quando eu sou dilacerado pela igreja, eu continuo tendo uma aliança com ela. Toda aliança deixa marcas. Será que nessa hora você pode fechar os seus olhos? Eu queria te convidar a pensar: que tipo de marcas você tem deixado nas suas alianças? Não olhe para ninguém agora. Agora é você e Ele. Até porque nessa manhã nós vamos cear, e a ceia nada mais é do que uma grande marca de uma aliança. Será que nessa hora você pode rever que tipo de marcas você tem deixado na sua casa? Que tipo de marcas você tem deixado na sua igreja local?
Que tipo de marcas você tem deixado no seu emprego? Que tipo de marcas, jovem, você tem deixado na sua faculdade? Que tipo de marcas, pais, vocês têm deixado nos filhos? Que tipo de marcas, filhos, você tem deixado nos seus pais? Não sei, irmão, mas eu sinto no meu espírito, fico com os olhos fechados, eu sinto no meu espírito que tem marcas nessa manhã que estão sendo cicatrizadas, marcas talvez de anos que estão sendo cicatrizadas nessa manhã, marcas que talvez estavam expostas, mas Jesus nessa manhã está passando com um bálsamo de cura dele. Dizemos sim. Obrigado, Espírito Santo, porque essa igreja aqui, ela está entrando numa nova estação. E essa nova estação, eles serão reconhecidos como uma igreja que valoriza as alianças que Deus deu a eles. Porque eles serão reconhecidos como aqueles que não vivem só da água que limpa por fora, mas que bebem do vinho novo do Espírito que transforma de dentro para fora. Eles serão reconhecidos como aqueles que vivem dentro da compota, que se batizam por fora, mas que também que se batizam por dentro, que recebem a tua essência. Eles serão reconhecidos como aqueles que não trocam aquilo que o Senhor deu, mas que consertam aquilo que o Senhor deu. E também serão reconhecidos como uma voz para essa região, uma voz de experiência, uma voz de maturidade, uma voz de vida, uma voz que vai levantar e vai declarar sobre toda essa região que é uma igreja que está deixando marcas de vida por onde ela passa. Por quê? Porque ela tem uma aliança, e todas as alianças deixam marcas. Ele está te marcando, diga isso mais alto. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso, se você pode se colocar de pé no seu lugar, irmão.
eu sinto no Espírito, eu não sei quantas famílias estão aqui representadas, mas eu gostaria nessa hora, eu tenho alguns minutos ainda, de te convidar. Se você está com a sua família aí, se reúne a ela, seus filhos, seus pais, seus avós, seus netos, seus tios, seus primos, seus pais, eu não sei. Se você está, se reúna a ela, seu cônjuge, isso, se reúne, coloque aí a mão por cima do ombro, isso, se reúne. E se você não está, se junte com quem está do seu lado aí. Afinal, em Cristo todos somos uma mesma família. Afinal, em Cristo todos temos uma aliança. Afinal, em Cristo todos temos o privilégio agora de deixar marcas. E eu queria te convidar, irmão, você que está aí no seu lugar, eu realmente sinto que essa é uma manhã que muitas marcas estão sendo restauradas. Muitas marcas nos corações das famílias, das casas estão sendo restauradas. E sabe para que isso? Porque nessa nova estação, me diz algo, daqui um pouco de tempo aí, no próximo ano, se eu não me engano, vocês estão fazendo quantos anos? Se eu não me engano no outro, quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Uma estação que será pautada em uma aliança. Então eu quero te convidar nessa hora, se você pode, abraçado com a sua família, nem que seja a família em Cristo, que não seja de sangue, eu quero te convidar agora a você orar sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado, você levantar sua voz como uma boca de Deus, declarando: Senhor, eu declaro que nessa nova estação nós deixaremos novas marcas. Vamos, como igreja, se você pode, levante sua voz. Talvez você pense: não, mas Jesus está ouvindo. Mas você está levantando a sua voz nessa manhã, dizendo: até o inimigo vai ouvir que está se levantando aqui crianças, jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras, que vão levantar sua voz e entrar na brecha para deixar uma marca de uma aliança de vida. Então, se você pode, levante sua voz, isso. Você é boca profética, você é boca profética nesse lugar, você é boca profética. Vamos, irmãos, vamos levantar nossa voz como igreja, como uma igreja aliançada, como uma igreja alicerçada, como uma igreja que deixa marcas. Nós levantamos nossas vozes, Deus, nós falamos altos nessa manhã, falamos alto e declaramos que o Senhor use a vida dessa igreja para deixar marcas de vida nesse bairro, Deus. Eu declaro aqui profeticamente que crianças serão tocadas e terão suas vidas transformadas de dentro para fora, porque tem pessoas que escolheram deixar marcas de vida nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que nós somos gratos pela nossa aliança contigo acima de tudo, e nós somos gratos pelas alianças com as nossas casas, com as nossas famílias, com a nossa igreja. Pai, nós declaramos em uma só voz aqui que nós não seremos aqueles que vão trocar as alianças, mas nós iremos nos levantar e vamos consertar as alianças que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós, como igreja, somos fiéis e gratos, mas declaramos que nessa nova estação, tudo que eles experimentaram até hoje não se compara àquilo que está por vir. É por isso, Pai, é por isso que agora, juntamente com os nossos irmãos que estão do nosso lado, nós levantamos as nossas mãos o mais alto, abraçados com eles, e declaramos: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é Pai da eternidade e príncipe. Será que pode ser mais alto? Diga: seu nome é maravilhoso, conselheiro. Diga: Deus forte, o nome sobre todos, Pai, o nome que deixou marcas e que deixa marcas e continuará deixando marcas. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. 1
nós não cansamos de te aplaudir, Jesus, pois o Senhor deixou marcas e deixa marcas em nós, e nós levaremos essas marcas para as nossas casas, nossas famílias, nossa cidade. Se você pode abraçar umas 2 ou 3 pessoas de frente aí, diga assim: nós temos uma aliança. Isso. Abrace. Se você quiser sair do seu lugar, isso. Essa é a hora de você talvez renovar. Talvez essa é a hora até de você pedir perdão por alguma marca que ficou aí, de renovar as marcas das alianças. Abrace umas 5, 6, 10 pessoas. Não vai embora ainda não, nós temos a ceia, mas diga aí: olha, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Shaba.